Às vezes, uma única frase pode abrir portas que estavam fechadas há décadas. O que você está prestes a ver é a história de como um comentário aparentemente inocente de uma garçonete de 19 anos mudou para sempre a vida de um milionário. Um anel que deveria existir apenas uma vez no mundo inteiro estava ali, na mão de uma jovem que nem deveria conhecer sua existência. Mas o que aconteceu depois dessa descoberta vai além de qualquer coincidência. É uma história de amor, traição familiar e uma verdade que foi escondida por 20 longos anos. O restaurante Villa Borghese, no coração de São Paulo, era conhecido por receber a elite da cidade. Naquela quinta-feira de setembro, Letícia Silva ajeitava o uniforme preto enquanto observava o movimento do salão principal. Aos 19 anos, ela trabalhava ali há 2 anos, sempre com um sorriso no rosto, mesmo sabendo que cada gorjeta fazia diferença na conta do mês em casa. Letícia morava com a mãe, Helena, em um pequeno apartamento na Zona Leste. Sua mãe trabalhava como costureira e sempre foi muito reservada sobre o passado. Quando Letícia perguntava sobre o pai, Helena apenas dizia que ele não podia estar presente, mas que a amava muito. Era uma resposta que nunca satisfazia completamente a jovem, mas ela respeitava o silêncio da mãe. Naquela tarde, por volta das 3 horas, um homem elegante entrou no restaurante. Roberto Almeida, 40 anos, empresário do ramo imobiliário, era conhecido por sua postura séria e seu olhar sempre distante. Vestia um terno italiano impecável e carregava consigo uma aura de sucesso que impressionava qualquer um. Letícia foi designada para atendê-lo. "Boa tarde, senhor. Gostaria de uma mesa para quantas pessoas?" perguntou. Letícia conduzindo-o até uma mesa reservada próxima à janela. Roberto se acomodou e, enquanto analisava o cardápio, tamborilava os dedos na mesa. Foi então que Letícia notou o anel em sua mão direita. Seu coração disparou. Era um anel de ouro branco com um design muito específico, 3 pequenos diamantes formando um triângulo perfeito, cercados por uma gravação delicada que parecia contar uma história. "Com licença, senhor." Letícia hesitou, sentindo suas mãos tremerem ligeiramente. "Esse anel é muito bonito. Minha mãe tem um anel igual a esse." Roberto ergueu os olhos do cardápio imediatamente, como se tivesse levado um choque. Suas pupilas se dilataram e ele fixou o olhar na jovem garçonete. "O que você disse?" perguntou com a voz embargada. "Eu disse que minha mãe tem um anel igual ao seu. É igualzinho, na verdade. Sempre achei ele muito especial", respondeu Letícia, sem entender por que o homem parecia tão abalado. Roberto se levantou da cadeira abruptamente, fazendo com que outros clientes olhassem em sua direção. Ele segurou delicadamente a mão de Letícia e mostrou o anel mais de perto. "Menina, escute bem o que vou te dizer. Este anel foi feito sob encomenda por um joalheiro em Milão há mais de 20 anos. Só existem 2 anéis exatamente iguais a este no mundo inteiro. Eu tenho um deles." Letícia engoliu em seco, sentindo que algo muito importante estava acontecendo, mas sem conseguir entender completamente. "E o outro anel?" Roberto continuou com a voz cada vez mais alterada. "O outro anel pertencia a uma mulher que eu amei mais que a minha própria vida. Uma mulher que desapareceu há 20 anos e que eu nunca mais consegui encontrar." O silêncio tomou conta daquele canto do restaurante. Letícia sentia as pernas fracas e teve que se apoiar na mesa. "Senhor, eu não sei o que dizer. Minha mãe sempre teve esse anel. Ela nunca me contou de onde veio, mas..." "Como é o nome da sua mãe?" Roberto interrompeu, segurando firme nos braços da cadeira. Helena Silva." Roberto fechou os olhos por um momento que pareceu uma eternidade. Quando os abriu novamente, havia lágrimas que ele tentava conter. "Quantos anos você tem?" 19, faço 20 em dezembro." Roberto fez um cálculo rápido mentalmente. As datas batiam perfeitamente.
20 anos desde o desaparecimento de Helena. 19 anos de vida da menina à sua frente. Preciso ver sua mãe. Preciso falar com ela urgentemente, disse Roberto com uma urgência que assustou Letícia. Mas, senhor, eu não entendo. Por que o senhor quer... Por favor. Roberto a interrompeu, pegando o cartão de visitas do bolso interno do paletó. Me liga hoje à noite. É muito, muito importante. Pode ser que sua mãe seja a mulher que eu procuro há 2 décadas. Letícia pegou o cartão com as mãos tremendo. Roberto deixou uma nota de R$ 100 na mesa. Muito mais do que custava qualquer prato do restaurante. E saiu apressadamente, deixando a jovem completamente confusa e com o coração acelerado. Naquela noite, ela chegou em casa com 1000 perguntas na cabeça, segurando firmemente o cartão de Roberto Almeida e se perguntando que segredos sua mãe havia guardado por todos esses anos. Letícia chegou em casa naquela noite com as pernas ainda trêmulas. Helena estava na cozinha, preparando o jantar como sempre fazia, mas notou imediatamente que algo estava diferente com a filha. Aconteceu alguma coisa no trabalho, minha filha? Perguntou Helena, secando as mãos no avental. Letícia hesitou. Olhou para a mãe, uma mulher de 38 anos, ainda bonita, apesar das marcas que a vida havia deixado em seu rosto. Helena sempre foi reservada, especialmente quando o assunto envolvia o passado, mas naquele momento Letícia sentiu que precisava de respostas. Mãe, preciso te fazer uma pergunta sobre seu anel. Helena instintivamente olhou para a mão direita, onde sempre usava o anel de ouro branco com os 3 diamantes. Era uma peça que ela nunca tirava, nem para dormir. Que pergunta, filha? De onde veio esse anel? Você nunca me contou a história dele. Helena se sentou lentamente na cadeira da cozinha, como se o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros. Por que está perguntando isso agora, Letícia? Porque hoje, no restaurante, apareceu um homem com um anel exatamente igual ao seu. Ele disse que só existem 2 anéis assim no mundo inteiro. O rosto de Helena perdeu toda a cor. Ela se levantou rapidamente e foi até a janela, ficando de costas para a filha. Que homem era esse? Perguntou com a voz quase inaudível. Roberto Almeida, um empresário. Mãe, ele ficou muito alterado quando eu disse que você tinha um anel igual. Ele disse que o outro anel pertencia a uma mulher que ele amou e que desapareceu há 20 anos. Helena se virou lentamente, e Letícia pôde ver, lágrimas escorrendo pelo rosto da mãe. Minha filha, há coisas que eu nunca consegui te contar. Mãe, esse homem, ele tem alguma coisa a ver comigo? Com a gente? Helena se aproximou da filha e segurou suas mãos. Letícia, me descreve esse homem. Como ele é? Ele é alto, cabelos escuros com alguns fios grisalhos, olhos castanhos muito expressivos. Deve ter uns 40 anos. É muito elegante, parece ser uma pessoa importante. Helena fechou os olhos e uma lágrima maior escorreu. É ele, sussurrou. Quem, mãe? Quem é ele? Mas Helena não conseguia falar. Ela abraçou a filha com força, como se quisesse protegê-la de algo terrível que estava por vir. Mãe, me conta. Eu já sou adulta. Preciso saber a verdade. Helena se afastou e olhou profundamente nos olhos da filha. Roberto é o homem que eu mais amei na minha vida. E este anel, ela disse, tirando-o da mão e mostrando para Letícia. Ele me deu quando éramos jovens. Disse que era único, que tinha mandado fazer um par especial. Letícia sentiu o chão fugir dos seus pés. Mãe, se vocês se amavam tanto, por que vocês se separaram? Por que você nunca me falou dele? Porque eu fui obrigada a sair da vida dele, filha. Fui obrigada a desaparecer. Obrigada por quem? Helena respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar a verdade mais dolorosa da sua vida. Pela família dele, pelos pais dele. Eles me fizeram uma proposta que eu não podia recusar, ou melhor, uma ameaça que eu não podia ignorar.
Letícia se sentou na cadeira, sentindo que sua vida estava prestes a mudar completamente. Que ameaça, mãe? Eles disseram que se eu não saísse da vida do Roberto, eles destruiriam o futuro dele. Disseram que um rapaz da posição social dele não podia se envolver com uma moça como eu. Como você? Que você tem de errado? Helena sorriu tristemente. Eu era pobre, filha. Muito pobre. E era negra. Para a família tradicional e rica dos Almeida, eu era tudo que eles não queriam para o filho. Letícia sentiu uma raiva crescendo dentro do peito. Mas, mãe, se vocês se amavam, o amor às vezes não é suficiente, minha filha. Principalmente quando pessoas poderosas decidem que você não serve para estar ao lado de quem você ama. E você simplesmente aceitou isso. Helena olhou para a filha com uma expressão que misturava dor e proteção. Não foi bem assim, Letícia. Quando eles me fizeram essa proposta, eu já estava grávida de 2 meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Letícia olhou para a mãe, depois para o anel, depois novamente para a mãe. Grávida. De quem, mãe? Helena segurou as mãos da filha com firmeza. De você, minha filha. Você é filha do Roberto. Ele é seu pai. Letícia não conseguiu dormir naquela noite. Ficou olhando para o teto do pequeno quarto que dividia com a mãe, tentando processar tudo o que havia descoberto. Roberto Almeida, o homem elegante que havia atendido no restaurante, era seu pai. Um pai que nem sabia de sua existência. Na manhã seguinte, Helena acordou com os olhos inchados de tanto chorar. Ela sabia que não havia mais volta. A verdade havia sido revelada e agora precisava lidar com as consequências. Mãe, preciso entender toda a história, disse Letícia, servindo café para as duas. Como vocês se conheceram? Como foi que aconteceu tudo isso? Helena suspirou profundamente e começou a contar. Eu tinha 18 anos quando conheci o Roberto. Ele também era jovem, tinha acabado de completar 20 anos. Eu trabalhava em uma loja de roupas no centro da cidade. E ele entrou lá um dia procurando um presente para a mãe. Os olhos de Helena se iluminaram ligeiramente ao relembrar. Ele era diferente dos outros rapazes ricos que eu já havia conhecido. Era educado, mas não arrogante. Conversamos por quase 1 hora naquele dia. Quando ele saiu, eu pensei que nunca mais o veria. Mas vocês se viram de novo. Sim, ele voltou na semana seguinte, e na outra, e na outra. Sempre com alguma desculpa para comprar alguma coisa. Até que um dia ele admitiu que estava voltando só para me ver. Letícia sorriu pela primeira vez desde a revelação da noite anterior. E aí vocês começaram a namorar? Começamos a nos encontrar escondido. Roberto sabia que a família dele não aprovaria nosso relacionamento. Nos encontrávamos em parques, em cafés longe do centro, sempre com cuidado para não sermos vistos por conhecidos da família dele. Mas vocês se amavam de verdade? Muito, filha. Muito mesmo. Roberto era gentil, carinhoso, me tratava como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Ele dizia que não se importava com dinheiro ou posição social, que só queria estar comigo. Helena fez uma pausa, mexendo no anel. Foi quando completamos 6 meses de namoro que ele me deu este anel. Disse que havia encomendado especialmente para mim em uma joalheria italiana, que era único no mundo. Disse que um dia, quando pudéssemos assumir nosso relacionamento publicamente, ele me daria o anel de noivado que combinava com este. O que aconteceu depois? Fomos descobertos. Um conhecido da família viu a gente juntos em um restaurante e contou para os pais do Roberto. Foi aí que o inferno começou. Helena se levantou e foi até a janela, exatamente como havia feito na noite anterior. Os pais dele me chamaram para uma conversa. Eu pensei que talvez quisessem me conhecer melhor, que talvez pudéssemos encontrar um meio-termo. Mas não foi isso que aconteceu. Longe disso. Eles me humilharam, Letícia. Disseram coisas terríveis sobre mim, sobre minha cor, sobre minha condição social. Disseram que eu era uma interesseira, que só estava com Roberto por causa do dinheiro.
A voz de Helena começou a falhar. E depois, das ofensas vieram as ameaças. Disseram que se eu não saísse da vida do Roberto imediatamente, eles fariam de tudo para destruir o futuro dele. Que cortariam a mesada, que o tirariam da empresa da família, que o deserdariam completamente. Mas, mãe, Roberto era adulto, ele podia escolher. Você acha, filha? Roberto tinha 20 anos, nunca havia trabalhado fora das empresas da família, não conhecia a vida real. Eu tinha certeza de que se ele perdesse tudo por minha causa, uma hora ele ia me culpar por isso. Helena voltou para perto da filha. Mas o que me fez realmente decidir foi quando eles descobriram que eu estava grávida. Eles sabiam de mim? Sabiam. E foi aí que a coisa ficou realmente feia. Eles me ofereceram dinheiro para eu fazer um aborto e desaparecer da vida do Roberto para sempre. Letícia sentiu uma raiva imensa crescendo dentro do peito. E o que você fez? Eu disse que jamais faria mal ao meu bebê. Foi então que eles mudaram de estratégia. Disseram que se eu não desaparecesse, eles contariam para Roberto que eu estava grávida de outro homem, que estava tentando aplicar um golpe nele. Eles fariam isso mesmo? Eles tinham contatos, Letícia. Tinham poder para inventar qualquer história e fazer parecer verdade. Eu era uma menina pobre, negra, sem família influente. Quem acreditaria em mim contra a palavra da família Almeida? Helena segurou as mãos da filha. Então eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Desapareci. Saí de São Paulo, vim para cá, mudei de sobrenome, comecei uma vida nova e nunca mais falei com Roberto. Ele tentou te procurar? Nos primeiros meses, sim. Soube por amigas que ele estava desesperado, que havia contratado detetives particulares. Mas com o tempo ele deve ter desistido. Letícia olhou para o cartão de Roberto que estava em cima da mesa. Mãe, ele nunca desistiu. Hoje, quando ele viu meu anel, ele chorou. Ele ainda te ama. Helena fechou os olhos. 20 anos se passaram, filha. Ele deve ter casado, deve ter outros filhos. Não, mãe. Pelos olhos dele eu vi que não. Ele ainda está te procurando. As duas ficaram em silêncio por alguns minutos, até que Letícia tomou uma decisão. Mãe, vou ligar para ele. Você tem que contar a verdade. Ele tem o direito de saber que tem uma filha. Letícia, não sei se é uma boa ideia. Mãe, chega de mentiras. Chega de segredos. Eu cresci sem pai, Roberto perdeu 19 anos da vida da filha dele, e tudo por causa da maldade de pessoas preconceituosas. Letícia pegou o telefone com determinação. Hoje essa história vai ter um final diferente. Roberto estava em seu escritório na cobertura do edifício comercial quando o telefone tocou. Há 24 horas, ele não conseguia se concentrar em nada. A imagem da jovem garçonete não saía de sua cabeça, e principalmente suas palavras sobre o anel da mãe. Alô, senhor Roberto? Aqui é a Letícia do restaurante. O coração de Roberto disparou. Ele se levantou imediatamente da cadeira. Letícia, você conversou com sua mãe? Conversei, sim. E... Senhor Roberto, preciso que o senhor se sente. O que foi? Ela é a Helena? Do outro lado da linha, Letícia respirou fundo. Sim, senhor. Minha mãe é Helena Silva. Mas o sobrenome verdadeiro dela é Helena Santos. Ela mudou quando veio morar aqui. Roberto sentiu as pernas bambearem. 20 anos de busca, 20 anos de perguntas sem resposta, e finalmente ele havia encontrado o amor da sua vida. Meu Deus, Helena, onde ela está? Posso falar com ela? Senhor Roberto, antes de qualquer coisa, eu preciso te contar. Uma verdade que minha mãe guardou por 19 anos. Que verdade? Letícia fechou os olhos e disse as palavras que mudariam a vida de Roberto para sempre. Eu sou sua filha. O silêncio do outro lado da linha foi absoluto. Roberto deixou o telefone escorregar da mão e teve que se apoiar na mesa para não cair. O senhor está aí? Perguntou Letícia. Roberto pegou o telefone novamente com as mãos tremendo. Você é minha filha? Sou, pai. Minha. Mãe estava grávida de 2 meses quando ela desapareceu da sua vida.
Roberto começou a chorar. Aos 40 anos, descobria que tinha uma filha de 19 anos, uma filha que cresceu sem ele, uma filha que ele perdeu por causa de circunstâncias que nem imaginava. Porque ela nunca me contou, porque ela desapareceu. É uma longa história, pai. Uma história muito dolorosa. Minha mãe quer te ver. Ela quer te explicar tudo pessoalmente. Onde? Quando? Agora mesmo? O senhor pode vir na nossa casa hoje à noite, por volta das 8? Roberto anotou o endereço e desligou o telefone. Passou o resto do dia sem conseguir trabalhar, apenas contando os minutos para o encontro que ele esperava há 2 décadas. Às 8 horas em ponto, Roberto estava na frente do pequeno prédio, na zona leste de São Paulo. Ele subiu os 3 lances de escada com o coração batendo tão forte que achava que todos no prédio podiam ouvir. Quando Letícia abriu a porta, ele a viu com outros olhos. Agora conseguia notar as semelhanças, o formato dos olhos, o jeito de sorrir, até mesmo alguns gestos que eram exatamente iguais aos seus. Entre, pai, disse Letícia, e pela primeira vez na vida ela pronunciou essa palavra. Roberto entrou no pequeno apartamento e imediatamente viu Helena na sala. Ela estava de pé, próxima à janela, e quando se virou para olhá-lo, foi como se o tempo não tivesse passado. Ela continuava linda, com os mesmos olhos expressivos que ele lembrava, embora agora eles carregassem marcas de sofrimento. Helena, sussurrou Roberto. Roberto, ela respondeu, com a voz embargada. Eles ficaram parados, se olhando, por quase 1 minuto inteiro. 20 anos de saudade, de perguntas sem resposta, de amor interrompido. Tudo estava ali, naquele olhar. Roberto se aproximou lentamente. Por que você desapareceu? Por que você nunca me contou da nossa filha? Helena começou a chorar. Porque eu fui obrigada, Roberto. Porque seus pais me fizeram escolher entre te amar e te destruir. Meus pais? Que meus pais têm a ver com isso? Helena olhou para Letícia, que fez um gesto encorajador. Senta, Roberto. O que eu vou te contar vai ser muito difícil de ouvir. Roberto se sentou no pequeno sofá da sala e Helena contou toda a história. Desde o dia em que os pais dele a chamaram para conversar, passando pelas humilhações e ameaças, até a chantagem final, quando descobriram a gravidez. Eles disseram que se eu não saísse da sua vida, eles contariam para você que eu estava grávida de outro homem, que fariam você acreditar que eu era uma golpista. Helena explicou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Roberto ficou em choque absoluto. Eles fizeram isso com você? Meus próprios pais? Fizeram, Roberto. E eu estava com tanto medo. Era tão jovem que acreditei que eles realmente conseguiriam te convencer de que eu estava mentindo. Mas, Helena, por que você não confiou em mim? Por que não me deu a chance de escolher? Helena se aproximou dele. Porque eu te amava demais para arriscar te ver me odiando. Porque eu preferi desaparecer e deixar você me odiar. Por ter ido embora do que ficar e arriscar você me odiar por ter destruído sua vida. Roberto segurou as mãos de Helena. Eu te procurei por anos, Helena. Contratei detetives, coloquei anúncios em jornais, nunca parei de te procurar. Eu sei. Mas eu tinha mudado de nome, de cidade, tinha apagado todos os rastros. Roberto olhou para Letícia, que estava sentada em uma cadeira próxima, observando o reencontro dos pais. Nossa filha. Eu perdi 19 anos da vida da nossa filha. Não perdeu não, pai, disse Letícia. O senhor pode recuperar o tempo perdido daqui para frente. Roberto se levantou e abraçou Helena pela primeira vez em 20 anos. Ela se derreteu nos braços dele e os dois choraram juntos todas as lágrimas que haviam guardado por 2 décadas. Eu nunca parei de te amar, Helena. Nunca casei, nunca consegui amar outra pessoa. Minha vida parou no dia em que você desapareceu. Eu também nunca amei ninguém mais, Roberto. Criei nossa filha sozinha, mas sempre contei para ela que o pai dela era um homem bom, que a amava mesmo sem saber que ela existia. Roberto se separou do abraço e olhou para as 2 mulheres da sua vida.
Agora que eu sei a verdade, vou acertar as contas com quem nos separou. Roberto saiu do apartamento de Helena e Letícia com uma mistura de felicidade e raiva que ele nunca havia sentido antes. Por um lado, havia reencontrado o amor da sua vida e descoberto que tinha uma filha maravilhosa. Por outro lado, descobrira que seus próprios pais haviam destruído sua família antes mesmo dela começar. Na manhã seguinte, Roberto foi até a mansão da família Almeida, no bairro dos Jardins. Seus pais, Mário e Beatriz Almeida, agora com 73 e 70 anos respectivamente, viviam confortavelmente na casa onde Roberto havia crescido. "Que surpresa, filho!" disse Beatriz quando Roberto entrou na sala de estar. "Não esperávamos sua visita. Senta, pai. Vocês dois", disse Roberto, com uma firmeza na voz que seus pais raramente ouviam. Mário, um homem ainda imponente apesar da idade, percebeu que algo sério estava acontecendo. "Aconteceu alguma coisa, Roberto?" "Sim, pai. Aconteceu. Eu encontrei Helena." O rosto de Beatriz empalideceu instantaneamente. Mário se mexeu desconfortavelmente na poltrona. "Helena? Que Helena?" perguntou Beatriz, fingindo não entender. "Não finge que não sabe de quem eu estou falando, mãe. Helena Santos. A mulher que vocês obrigaram a sair da minha vida há 20 anos. Mário e Beatriz se entreolharam. "Roberto, filho, isso foi há muito tempo. Por que está trazendo isso à tona agora?" "Porque eu descobri toda a verdade, pai. Eu sei exatamente o que vocês fizeram com ela." Roberto se levantou e começou a andar pela sala. "Vocês sabiam que ela estava grávida, não sabiam?" Beatriz baixou a cabeça. Mário tentou manter a compostura. "Roberto, nós fizemos o que achávamos que era melhor para você." "Melhor para mim?" Roberto explodiu. "Vocês destruíram minha vida. Vocês me separaram da mulher que eu amava e da minha filha." "Sua filha?" sussurrou Beatriz. "Isso mesmo, mãe. Minha filha. Eu tenho uma filha de 19 anos que cresceu sem pai por causa da crueldade de vocês." Mário se levantou da poltrona. "Roberto, você tem que entender. Aquela moça não era adequada para você. Ela era pobre, era negra." "Pode falar, pai. Eu sei que vocês são racistas." "Não é questão de racismo, filho. É questão de compatibilidade social. Você tinha um futuro brilhante pela frente. E eu não podia ter esse futuro com a mulher que eu amava." "Por que não?" Beatriz finalmente falou. "Porque ela iria te atrasar, Roberto. Você ia ter que sustentar ela, a família dela. Ia ter que lidar com as diferenças sociais." "Diferenças sociais?" Roberto riu com amargura. "A única diferença social aqui é que ela tem um coração bom e vocês não." Mário tentou se aproximar do filho. "Roberto, tenta entender." "Não, agora vocês vão me ouvir. Vocês humilharam Helena. Chamaram ela de interesseira, fizeram chantagem emocional, ameaçaram destruir minha vida se ela não desaparecesse." Roberto parou na frente dos pais. "E sabem o que é pior? Vocês conseguiram. Vocês destruíram minha vida mesmo. Eu passei 20 anos sozinho, sem a mulher que eu amava, sem conhecer minha filha. 20 anos da minha vida que eu nunca vou recuperar." Beatriz começou a chorar. "Nós não sabíamos que você ia sofrer tanto." "Não sabiam. Vocês acham que eu ia simplesmente esquecer Helena e seguir em frente?" Mário finalmente admitiu. "Nós achávamos que você ia encontrar alguém mais adequado. Mais adequado para vocês, pai, não para mim." Roberto se dirigiu para a porta. "Vocês querem saber de uma coisa? Nesses 20 anos, eu construí um império. Tenho mais dinheiro do que vocês jamais sonharam ter. Mas sabem por que eu consegui? Porque eu trabalhava feito louco para não pensar na dor de ter perdido Helena. O sucesso financeiro foi só uma consequência do meu sofrimento." Ele parou na porta e se virou para os pais. "E agora que eu reencontrei minha família, vocês vão conhecer as consequências dos atos de vocês." "O que você vai fazer, Roberto?" perguntou Mário, com medo na voz. "Vou me casar com Helena, vou assumir publicamente minha filha, e vocês vão pedir desculpas para as duas, pessoalmente." Beatriz se levantou. "Roberto, por favor, não faça isso. Pensa na nossa reputação."
Roberto olhou para a mãe com uma expressão que ela nunca havia visto. Reputação. Vocês deveriam ter pensado na reputação de vocês antes de humilhar uma moça inocente. Agora é tarde. E se a gente não quiser pedir desculpas? Perguntou Mário, tentando manter algum controle da situação. Roberto sorriu friamente. Pai, eu aprendi nos negócios que toda ação tem uma consequência. Se vocês não quiserem fazer as pazes com Helena e Letícia, tudo bem, mas nunca mais me vejam como filho de vocês. Roberto saiu da mansão, deixando os pais em choque. Eles haviam criado um monstro com seu preconceito e agora teriam que lidar com as consequências. Naquela tarde, Roberto ligou para Helena. Meu amor, precisamos conversar. Há algo que eu preciso fazer e preciso da sua ajuda. 3 dias depois da confrontação com os pais, Roberto estava no seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Roberto, era a voz da sua mãe, Beatriz. O que você quer, mãe? Seu pai e eu, nós conversamos bastante nesses últimos dias. Queremos te ver, queremos conhecer nossa neta. Roberto ficou surpreso. Não esperava que os pais cedessem tão rapidamente. Vocês têm certeza disso? Temos, filho. Nós erramos. Erramos muito. E queremos tentar consertar as coisas. Roberto olhou pela janela do escritório pensativo. Mãe, se vocês realmente querem consertar, não é comigo que vocês têm que falar primeiro. É com Helena e Letícia. Nós sabemos. Por isso estamos te ligando. Você pode arranjar um encontro? Roberto conversou com Helena naquela mesma tarde. Ela estava hesitante. Roberto, eu não sei se estou pronta para ver seus pais novamente. As coisas que eles me disseram há 20 anos... Eu entendo, meu amor. Mas talvez seja importante para você ouvir um pedido de desculpas. E principalmente para Letícia. Conhecer os avós. Helena olhou para a filha, que estava fazendo lição de casa na mesinha da sala. O que você acha, filha? Letícia levantou os olhos do caderno. Mãe, eu tenho curiosidade de conhecer eles. E se eles realmente querem pedir desculpas, talvez a gente deva dar essa chance. Helena respirou fundo. Está bem, mas vai ser em um local neutro. Não quero ir na casa deles. Roberto sugeriu um restaurante elegante, mas reservado. No sábado seguinte, às 14h, os 5 se encontraram. Mário e Beatriz chegaram pontualmente, vestidos de forma impecável, mas com uma expressão de nervosismo que Roberto nunca havia visto nos pais. Quando Helena e Letícia entraram no restaurante, Beatriz teve que se segurar na cadeira. Helena estava linda, usando um vestido azul marinho simples, mas elegante. Letícia usava uma blusa branca e uma saia preta, e seus cabelos estavam presos em um coque. A semelhança com Roberto era inegável. Helena, disse Beatriz, se levantando da cadeira. Senhora Beatriz, respondeu Helena educadamente, mas com frieza. Roberto fez as apresentações. Pai, mãe, esta é Letícia, sua neta. Mário olhou para a menina e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela é igualzinha a você quando era criança, Roberto. Letícia estendeu a mão educadamente. Prazer em conhecê-los. Todos se sentaram, e por alguns minutos houve um silêncio constrangedor. Finalmente Beatriz falou. Helena, nós viemos aqui para pedir desculpas. Helena manteve a expressão séria. Pedir desculpas por quê, exatamente? Beatriz engoliu em seco. Por tudo que fizemos com você há 20 anos, pelas coisas terríveis que dissemos, pelas ameaças que fizemos. E por que vocês fizeram aquilo? Perguntou Helena. Mário respondeu. Por preconceito, por ignorância, por acharmos que sabíamos o que era melhor para nosso filho. E sabiam? Perguntou Letícia, com uma firmeza que surpreendeu os avós. Não, admitiu Beatriz. Nós destruímos a vida do Roberto. E a sua também, Helena. E perdemos 19 anos da vida da nossa neta. Helena olhou para Roberto, depois para Letícia e finalmente para os pais de Roberto. Vocês têm ideia do que eu passei? Uma menina de 18 anos, grávida, sozinha, sem família, sem dinheiro? Não, não temos, admitiu Mário. Desculpe,
Vocês sabem quantas vezes eu pensei em procurar Roberto e contar a verdade? Quantas noites eu chorei, imaginando como seria se nossa filha conhecesse o pai? Beatriz estava chorando. Nós sentimos muito, Helena. Muito mesmo. Helena respirou fundo. Eu criei Letícia sozinha. Trabalhei de doméstica, de costureira, de vendedora, qualquer coisa para sustentar minha filha. Ela estudou em escola pública, usou roupa usada, nunca teve uma boneca cara ou uma festa de aniversário em salão de festas. Letícia segurou a mão da mãe. Mas ela me criou com muito amor, disse a menina. Minha mãe sempre me disse que meu pai era um homem bom, que me amava mesmo sem me conhecer. Mário olhou para a neta com admiração. Sua mãe te criou muito bem, Letícia. Você é uma moça educada, inteligente e trabalhadeira. Isso eu aprendi com ela, respondeu Letícia, apontando para Helena. Roberto, que havia ficado quieto até então, finalmente falou. Pai, mãe, vocês querem mesmo se redimir? Queremos, filho. Queremos muito. Então vocês vão fazer o seguinte, vão custear os estudos da Letícia na melhor universidade que ela quiser. Vão ajudar Helena a montar o negócio próprio que ela sempre sonhou. E vão tratar as duas como a família que elas são. Beatriz e Mário concordaram imediatamente. Faremos tudo isso, Roberto, e muito mais se necessário. Helena olhou para Roberto. Eu aceito as desculpas de vocês. Mas vou demorar para confiar novamente. Nós entendemos, disse Beatriz. Vamos provar que mudamos. Letícia, que havia ficado observando toda a conversa, finalmente falou. Eu quero conhecer vocês melhor. Quero saber como é ter avós, mas vocês têm que prometer uma coisa. O que for, disse Mário. Nunca mais tratem alguém mal por causa da cor da pele ou da condição social. Nunca mais. Os avós prometeram, e pela primeira vez em 20 anos, a família Almeida estava completa. Mas Roberto tinha uma última surpresa para Helena. Meu amor, tem uma coisa que eu quero te falar. Helena olhou para ele, curiosa. Roberto se levantou da cadeira e, para a surpresa de todos, se ajoelhou ao lado dela. Helena Santos, você quer se casar comigo? O restaurante inteiro parou. Os garçons ficaram parados observando a cena. Outros clientes sussurravam entre si. E até mesmo Mário e Beatriz estavam emocionados vendo o filho ajoelhado pedindo a mão da mulher que eles haviam separado dele há 20 anos. Helena olhou para Roberto, depois para Letícia, depois para os sogros e, finalmente, voltou o olhar para o homem que sempre foi o amor da sua vida. Roberto! Você tem certeza, depois de tudo que aconteceu? Helena, eu passei 20 anos da minha vida te procurando. 20 anos sonhando com este momento. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Roberto pegou na mão de Helena. Eu sei que eu não posso recuperar os anos que perdemos. Não posso apagar o sofrimento que você passou, nem os primeiros passos da nossa filha que eu perdi. Mas eu posso te prometer que vou passar o resto da minha vida compensando cada dia que ficamos separados. Helena começou a chorar. E eu te prometo que nunca mais vou deixar ninguém nos separar. Nem meus pais, nem a sociedade, nem nada neste mundo. Letícia se levantou da cadeira e se ajoelhou do lado do pai. Mãe, aceita. A gente merece ser feliz. O senhor Roberto, o papai merece ser feliz. E vocês dois juntos fazem a família mais bonita do mundo. Helena olhou para a filha, para o homem ajoelhado à sua frente e sentiu que, finalmente, a justiça havia chegado à sua vida. Sim, Roberto, sim, eu aceito me casar com você. O restaurante inteiro aplaudiu. Roberto se levantou e beijou Helena pela primeira vez em 20 anos. E foi como se o tempo tivesse parado e voltado ao momento em que eles se separaram. Beatriz se aproximou de Helena. Helena, eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas você me daria a honra de me deixar organizar seu casamento? Helena olhou surpresa para a sogra. Senhora Beatriz, por favor, deixe eu fazer isso por vocês. Deixe eu mostrar que eu mudei, que eu
Quero fazer parte da família de vocês. Helena olhou para Roberto, que fez um gesto encorajador. Está bem, mas eu quero um casamento simples, nada muito extravagante. Será exatamente como você quiser, prometeu Beatriz. Mário se aproximou de Letícia. Letícia, você me daria a honra de te levar ao altar no casamento da sua mãe, já que eu não pude fazer isso há 20 anos? Letícia sorriu. Claro, vovô, mas só se o papai for comigo também. É claro que... Vamos os três, disse Roberto abraçando a filha. 3 meses depois, em uma cerimônia emocionante na igreja do bairro onde Helena e Letícia moravam, Roberto e Helena finalmente se casaram. Helena usava um vestido branco simples, mas elegante, e o anel de noivado que Roberto havia comprado 20 anos atrás e guardado em um cofre durante todo esse tempo. Letícia foi madrinha da mãe, usando um vestido rosa claro que Beatriz havia mandado fazer especialmente para ela. Mário, com lágrimas nos olhos, conduziu Helena até o altar, onde Roberto esperava com o maior sorriso que alguém já havia visto. O padre, emocionado com a história do casal, fez um sermão sobre perdão, segundas chances e como o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. Roberto, você aceita Helena como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Aceito. E prometo nunca mais deixar nada nem ninguém nos separar. Helena, você aceita Roberto como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Aceito. E prometo que desta vez nós vamos enfrentar tudo, juntos. Quando o padre disse, podem se beijar, não havia uma pessoa seca na igreja. Até os fotógrafos estavam emocionados. Na festa que aconteceu no clube da família Almeida, Beatriz fez questão de apresentar Helena para todos os amigos como minha nora querida e Letícia como minha neta adorada. Durante o jantar, Roberto se levantou para fazer um discurso. Eu quero agradecer a todos que estão aqui hoje para celebrar com a gente, mas principalmente quero agradecer a minha esposa, Helena, que me ensinou que o amor verdadeiro consegue superar qualquer obstáculo. Ele olhou para Letícia. E quero agradecer à minha filha Letícia, que trouxe luz de volta para a minha vida. Filha, eu sei que eu perdi seus primeiros 19 anos, mas eu prometo que vou estar presente em todos os seus próximos anos. Roberto olhou para os pais. E quero agradecer aos meus pais, que aprenderam que o amor não tem cor, não tem classe social, não tem barreiras, que aprenderam que a única coisa que importa é a bondade do coração das pessoas. Mário se levantou. Filho, Helena, Letícia, nós é que agradecemos. Vocês nos ensinaram a ser pessoas melhores. Nos ensinaram que família não é só sangue, é amor, é respeito, é estar presente. Beatriz se levantou também. Helena, eu quero pedir desculpas mais uma vez, publicamente, por tudo que eu fiz com você. E quero dizer que você é a melhor coisa que já aconteceu na vida do meu filho. Você e Letícia são a alegria da nossa família. Helena se levantou e abraçou a sogra. Está tudo perdoado, dona Beatriz. O que importa é que agora nós somos uma família. Letícia se levantou para fazer seu próprio discurso. Eu quero dizer que durante 19 anos eu sonhei em conhecer meu pai. Eu imaginava como ele seria, se ele me amaria, se ele seria orgulhoso de mim. E hoje eu posso dizer que meu pai superou todos os meus sonhos. Ela olhou para a mãe. E minha mãe sempre foi minha heroína. Ela me criou sozinha, me deu amor, educação, valores. Ela me ensinou que não importa de onde a gente vem, importa para onde a gente vai. Letícia olhou para os avós. E meus avós me ensinaram que as pessoas podem mudar, que nunca é tarde para pedir desculpas e recomeçar. Ela ergueu a taça. Então, eu quero fazer um brinde ao amor que vence o preconceito, à família que se reconstrói e às segundas chances que a vida nos dá.
Todos brindaram e a festa continuou até de madrugada. 2 anos depois, Roberto e Helena tiveram outro filho, um menino que chamaram de Gabriel. Letícia se formou em Direito na melhor universidade de São Paulo, com todos os custos pagos pelos avós, e abriu um escritório especializado em defender pessoas vítimas de preconceito. Helena realizou o sonho de abrir sua própria loja de roupas, que se tornou um sucesso na cidade. Mário e Beatriz se tornaram avós babões, passando todos os domingos com a família e ajudando com o que fosse necessário. E Roberto? Roberto finalmente entendeu que o verdadeiro sucesso na vida não se mede pelo dinheiro que se tem, mas pelo amor que se recebe e se dá. Em uma tarde ensolarada, 5 anos depois do casamento, Roberto estava no quintal da nova casa da família brincando com Gabriel, enquanto Helena costurava e Letícia estudava para a faculdade. Letícia olhou para o anel que agora usava, o anel da mãe, que Helena havia dado para ela no dia do casamento. Papai, você acredita que tudo começou por causa deste anel? Roberto sorriu. Filha, eu acredito que algumas coisas estão destinadas a acontecer. Aquele anel nos trouxe de volta um para o outro porque era para ser assim. Helena se aproximou dos 3. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? O quê, mãe? Perguntou Letícia. Que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Pode demorar anos, pode passar por dificuldades, mas no final, se for verdadeiro, ele sempre vence. Roberto abraçou a esposa e os filhos. E que família não é quem tem o mesmo sangue? Família é quem escolhe ficar ao seu lado, te amar e te aceitar como você é. Enquanto o sol se punha no horizonte, a família Almeida finalmente estava completa, provando que o amor, o perdão e as segundas chances podem curar qualquer ferida e construir qualquer sonho. Esta história nos ensina que o preconceito pode separar pessoas, mas o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Que nunca é tarde para pedir desculpas, nunca é tarde para recomeçar e que as famílias mais bonitas são aquelas construídas com amor, respeito e compreensão. Às vezes, o que separa uma vida inteira de dor de uma história de amor e reconciliação é apenas a verdade que alguém teve coragem de contar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar que o amor ainda vence o preconceito. E você? Já perdoou ou foi perdoado por alguém que marcou sua história? Conta aqui nos comentários. Vamos transformar dor em inspiração.